Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos falando sobre os textos que informam. Durante a leitura dos textos de notícias que nós podemos encontrar, nós também vamos ler palavras que se escrevem com a letra C e com o C cedilha, não é? Que palavras com C cedilha que você conhece? E que palavras com C você conhece? Você já, por acaso, se confundiu alguma vez quando ia escrever uma e aí colocou o C e era com C cedilha ou ao contrário? Então agora nós vamos aprender alguns segredinhos para não ter mais essa confusão. O C e o C cedilha podem não representar os mesmos sons, dependendo da vogal que os acompanha. O C cedilha só pode ser utilizado com as vogais A, O e U. Então, o C cedilha só vem antes dessas vogais. Opa, deixa eu pegar uma caneta melhor para vocês. Então, antes das vogais. A, C cedilha A, Sa. C cedilha O, Só. C cedilha U, Su, ok? Se eu colocar aqui o C e o A, eu vou fazer o K, certo? Se eu colocar o C e o O, eu vou fazer CO. E se eu colocar o C e o U, eu vou fazer CU. Então, os sons mudam. Que momento eu posso fazer a confusão do C cedilha? Se eu fizer o C, ó, C, é o com a letra C, C e E, porque nós já sabemos que o C cedilha não vem acompanhado com a letra E nem vem acompanhado com a letra I, certo? O que pode nos confundir é que o som inicial são semelhantes. Então, ó, Sa e o C, ó, o Si. O som é parecido, né? Parece o S, inclusive, né? Então, vamos agora ao nosso livro praticar um pouquinho essas duas letras. Leia a manchete abaixo. Lembra lá que manchete é um resumo, é o título principal de uma notícia. Publicitário escreve cartas de amor e de perdão de graça no centro de Curitiba. Observe na manchete apresentada as palavras escritas com a letra C, conforme indicado a seguir. Então, veja aqui. Palavras em que existe o mesmo som que há em cachorro, ou seja, o C e o A, cachorro. Cartas, ó, cartas e Curitiba, o som do cachorro, cartas e Curitiba. O som é o mesmo, entenderam? Treina aí para vocês perceberem como é que o som do é o mesmo. Palavras em que existe o mesmo som que há em cebola, cebola. Publicitário, centro e graça. O som, ó, foi o mesmo. Você já sabe que a letra C pode apresentar, eu vou aumentar aqui o zoom para vocês visualizarem comigo, tá, pessoal? Aqui, deixa eu ficar melhor agora, né? Você já sabe que a letra C pode representar sons diferentes de acordo com a vogal que o acompanha. Então, lá, o C com A faz o som do K, ó, CO. O C e o E, aqui, C, o som, ó, C e o E, ele mudou, certo? Então, observe aqui, o som de K, ó lá, entre a barra aqui, a letra K, com as vogais A, O e U, certo? Então, olha lá, que exemplos que nós temos aqui
onde a letra C tem o som de K. Casa, coelho e cubo, certo? O som de S com as vogais E e I. Cenoura, cenoura, cisne, viu? O som. Para representar os sons de S com as vogais A, O e U, usamos o C cedilha. Viram agora? Por que nós podemos dizer que eles são semelhantes? Só podemos, usar o C cedilha antes das vogais A, O e U. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Mão na massa. Complete as palavras a seguir usando sa, so ou su. Lembra que eu li com o som do S, certo? Então, olha lá. Letra A, nós temos a palavra caçarola. Então, ali na letra A é o som do sa. C cedilha A. Então, veja aqui, número 1, letra A, nós vamos completar com o C cedilha A. Letra B, laço, C cedilha O. Letra C. Aqui é a letra D, pessoal, desculpa, a letra B aqui, ó. Tá assim, ó, A, B, tá bom? Deixa eu corrigir aqui. Do mesmo jeito é so. Pescoço. É o so, C cedilha O, certo? Letra C. E tivemos um erro aqui na digitação. Não tem a letra C, pula direto aqui para a letra D, certo? Ó, A, B, vem pro D, certo? Então, aqui, ó, eu vou pôr a letra D, para vocês verem que eu tô fazendo igual aqui no livro, a correção. Lá, so, é o so, C cedilha, O. Letra E, outra letra D que tá aqui do lado, ó, louça, que seria a letra E, tá? Letra D, segunda letra D. Louça, que é o C cedilha A. Então, letra E. Caçula, caçula, C cedilha U, filho caçula, tá? Letra F. Doçura, de doce, doçura, C cedilha U. E letra G, palhaço, C cedilha O. Pessoal, só retomando aqui, para que vocês possam fazer a correção, sem fazer confusão por conta aqui das letras. Letra A, caçarola, C cedilha A. Letra B, pescoço, C cedilha O. Letra D, lembra que aqui teve um pequeno errinho de digitação, então ficou letra D duas vezes. Então, a primeira letra D, laço, C cedilha O. Segunda letra D, louça, C cedilha A. Letra E, caçula, C cedilha U. Letra F, doçura, C cedilha U. E por fim, palhaço, C cedilha O, certo? Continuando. Exercício 2. Identifique as imagens a seguir, escrevendo a palavra que representa cada uma delas. Na letra A, nós temos qual palavra aqui? Vocês conhecem? Tem muitas histórias infantis, inclusive, que fala de personagens que caíram dentro do poço. Eu vou pôr aqui ao lado o número 2, ok? Número 2, letra A.
poço. Letra B, laço. Muito bem. Laço. Letra C, calça. Muito bem. Calça. E letra D, aqui nós temos a imagem de uma taça. Taça. Então, poço, laço, calça, taça. Deixo como sugestão agora, para finalizar nossa aula, que vocês pesquisem, façam uma lista de palavras que se escrevem com o C cedilha, certo? Lembrando sempre que o C cedilha só vem antes do O, antes da letra A e antes da letra U, certo? E agora nós vamos ver uma reportagem. Qual que é a diferença do significado da reportagem para a notícia? Então vamos ver aqui o que é uma reportagem. A reportagem, ela não tem comprometimento em informar um fato novo. A notícia é um fato novo, é uma novidade. A reportagem, ela não precisa necessariamente informar um fato novo ou um acontecimento, certo? Mas propiciar a reflexão e um eventual posicionamento do leitor sobre um tema específico, certo? Então, na notícia, ela tem que passar um fato novo, vai noticiar um fato novo. A reportagem, não, certo? A notícia também pode nos relatar um acontecimento, algo real. A reportagem, não necessariamente, depende da situação, certo? Ela tem o quê? Que nos fazer refletir, pensar sobre algo, sobre o tema que está sendo reportado, que está sendo informado. Então, eu vou me posicionar. Ah, isso é legal. Não, isso não é bacana. Puxa, que interessante. Ou, ah, isso aqui para mim não serve. Eu vou me posicionar, eu vou ter a minha, o meu pensamento, a minha reflexão sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Ok? Então, olha lá. Nós vamos aqui no nosso livro, a informação na reportagem. Você vai conhecer agora outro exemplo de texto jornalístico, a reportagem, como eu expliquei para vocês. Leia-o com atenção e, em seguida, responda as questões propostas. Então, vamos fazer a leitura deste texto jornalístico juntos. Nós podemos ver aqui que foi retirado de um site, o site da Gazeta do Povo, certo? Mesada deve ter significado educativo. Liberar dinheiro para os filhos é um poderoso instrumento de educação financeira que gera dúvidas na hora de ser posto em prática. Quem escreveu? Ana Carolina Neri. Muito mais do que evitar que os filhos peçam dinheiro a todo instante, a mesada ou semanada tem um importante impacto na vida de uma criança. Se bem trabalhada pelos pais, a medida permite que se tornem adultos mais equilibrados financeiramente. Segundo o economista Gilmar Mendes Lourenço, coordenador do curso de Economia da FAI Centro Universitário, o que se vê hoje, principalmente entre universitários, é um espírito de responsabilidade financeira bem desenvolvido. É uma geração
entre 18 e 30 anos, que foi a primeira a sentir essa modificação na vida social, incomum para seus pais. Para que tenha efeitos positivos, o primeiro cuidado é definir bem qual é a finalidade da mesada. Os filhos precisam saber que o dinheiro é para que comprem o que gostam, mas que é um recurso finito. Segundo o economista Carlos Eduardo Guimarães, diretor financeiro da Fundação de Estudos Sociais do Paraná, FESP, o valor não pode ser alto, muito além dos gastos que os filhos costumam dar aos pais, para que o dinheiro não seja desperdiçado. Outra medida é cortar presentes fora das datas especiais. Do contrário, não estarão dando a noção de limite. E aí, conta um pouquinho aqui para mim. Você ganha mesada ou semanada? Como que é a utilização do seu dinheiro que você recebe? Quais são os gastos que você tem que assumir com a sua mesada ou semanada? Já aconteceu de faltar para você? De, puxa, acabou a minha mesada, eu queria sair com o meu amigo para ir no cinema, ou queria comprar um lanche, um sorvete e o dinheiro, esgotou? E aí, como é que foi na sua casa? Para entender o texto. Qual é o título do texto que nós lemos aqui? Logo aqui em cima. Mesada deve ter significado educativo. Então, nós vamos escrever aqui, número 1. Qual é o título do texto? Vamos lá. Mesada deve ter. Mesada deve ter significado educativo. Esse é o título do nosso texto, certo? Número 2. O texto traz uma reflexão sobre um tema? Sim ou não? Faz a gente pensar, e aí, puxa, eu ganho mesada, eu ganho semanada, ou a família pensar, a partir de agora vou ensinar o meu filho, ou o meu sobrinho, ou o meu neto a cuidar do dinheiro dele. Ele vai ganhar a mesada e tem que saber que esse dinheiro é para fazer isso, vai ter um acordo aí. Não pode ser um momento de conversa e reflexão em família? Ou o adulto responsável vai refletir sobre esse assunto? Então, aqui nós temos o sim. Número 2, o X nós vamos fazer no sim. 3. Sobre o assunto principal do texto, assinale a alternativa correta. Então, aqui nós temos o assunto principal. O texto comenta a importância da mesada. Perfeito. Vamos ver o segundo. O texto informa o que aconteceu recentemente com a mesada de uma criança. Não, nem falamos muito sobre isso. Então, o X nós vamos fazer no primeiro quadrinho, ok? Número 4. No texto, 2 economistas opinam sobre a importância da mesada. Quem são eles? Então, agora é o momento que você vai voltar lá no texto e vai encontrar o nome desses 2 economistas que são citados ali, que falam. Um deles é o Gilmar Mendes Lourenço. Gilmar Mendes Lourenço. E o outro é Carlos Eduardo Guimarães. Certo? Então, são
dois que aparecem no texto. Continuando, número 5. Os filhos precisam saber que o dinheiro é para que comprem o que gostam, mas que é um recurso finito. Procure no dicionário o significado da palavra em destaque e copie abaixo. Então, agora a gente vai ver o que significa a palavra finito. Você vai procurar no dicionário e depois vai voltar aqui para o nosso vídeo para fazer a correção. Ver se você colocou semelhante ao que eu vou sugerir aqui no nossa atividade, certo? Então, número 5, uma sugestão de significado que eu já anotei aqui do dicionário foi que finito é algo que tem fim, ou seja, que acaba, finito, que pode acabar, que tem fim, não vai ser para sempre, para sempre, para sempre, que nunca vai se esgotar, certo? Então agora, para finalizar, nós vamos ver aqui o que o nosso livro explica, dá como significado, o que é a reportagem, como que define para gente. A reportagem é um texto jornalístico que tem o objetivo de informar o leitor, motivando-o a refletir e a criar uma opinião sobre o assunto. Ela pode ser composta de textos escritos, imagens, sons e vídeos. Geralmente apresenta dados com base comprovada, certo? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Nós vimos agora o que é uma reportagem, a diferença com relação à notícia. E aí você pode fazer uma tabelinha comparativa aí. O que é uma notícia e o que é uma reportagem, certo? Um beijo carinhoso e cuidem-se. Tchau, tchau, pessoal!